Esses dias surgiu ali no meu Facebook uma discussão muito interessante. Alguém escreveu o seguinte, quer ver? Hoje o professor de Sociologia deu aula inicial sobre Marx. Parecia que ele estava falando do Batman. É um filósofo, economista, estudioso, autoridade, brilhante e mais a meia hora de títulos. Falou do marxismo como se fosse a maior ideologia jamais desenvolvida e terminou com a velha máxima do deturparam Marx. Então, bom, são centenas de pessoas que me escrevem essa coisa. Porém, perguntam, o que eu devo fazer? Eu digo, escuta, faz 20 anos que eu estou escrevendo artigos, dando a vocês todos os elementos para desmascarar esse tipo de professor. Você vai lá no meu site www.olavodecarvalho.org e simplesmente clica a palavra Marx no aparelho de busca. Você vai ver um montão de coisa que apareceu. Você lê tudo isso, meu filho, você vai estar 1000 vezes mais equipado. Só de você ler esses meus artigos, você vai estar muito mais equipado do que esses professorzinhos de merda, tá entendendo? E eu considero assim que é obrigação do estudante sério desmascarar essas pessoas em público. Não é assim divergir respeitosamente. Né? Quando, por exemplo, o cara fala o negócio do eles deturparam o pensamento de Marx. Eu digo, professor, o senhor sabe quantos já disseram isso antes do senhor? Olha, Stalin subiu ao poder dizendo isso, que o Trotsky estava deturpando Marx, e que ele é que tinha um marxismo verdadeiro. Daí pegou, fez um marxismo muito pior do que o do Trotsky. Daí veio, né, o Mao Tse-tung e disse, não, esses caras são todos revisionistas, eles deturparam Marx, nós é que vamos fazer o marxismo verdadeiro. E daí, como na União Soviética eles tinham matado 40 milhões de pessoas, ele matou 70. Né? Então, cada vez que o sujeito diz deturparam Marx, eu digo, opa, o negócio é para ficar com medo. Agora, só que esse idiota do professor não sabe disso. Ele pensa que quando ele diz deturparam Marx, as pessoas vão entender assim, que toda esta violência foi uma deturpação, que Marx, na verdade, é um anjo de caridade. Então, sabe o que você faz, ô menino? Você pega aqueles trechos que eu mesmo citei, você procura no meu site, em que Karl Marx diz abertamente que para o advento do socialismo será preciso exterminar povos e nações inteiras. Ele diz isso com todas as letras. Então você vai lá e esfrega na cara dele, olha aqui, quem que deturpou? Os caras mataram toda essa gente. Ele está fazendo exatamente o que Marx mandou fazer. E você tem que mostrar isso para o cara, em público, e dizer, professor, o senhor não sabe nada a respeito. Nada! Tem que dizer isso na cara. Faça isso uma vez, e sabe o que o professor vai fazer? Ele vai te dar 10 até o fim do curso, só de medo de você repetir a dose. Eu sei isso por experiência. Tem alunos meus que já fizeram, funcionou pra caramba. Tiveram uma carreira universitária brilhante. Todo mundo, não, aí vem o cara que lê os livros, vamos dar 10 para ele. É assim mesmo. Porque esses caras são charlatães, e como todo charlatão, ele não tem segurança interior, não tem fundamento interior. São os caras ocos. E como tá, são covardes. Você vai, eles saem correndo. Agora, se você se intimida perante a autoridade do professor e quer ter uma discussão educada, aí ele vai pisar em você e vai acabar com você. Você vê, o Carlos Ramalhete não foi educado? Foi educadíssimo no artigo dele, coisa que eu nunca sou. Então, faça objeção educada e você está lascado, meu filho. Você tem que entrar com esse sujeito de pé na cara. Não é fazer insulto leviano. Não. Você tem que demonstrar por A mais B que o sujeito é um charlatão, vigarista, ignorante e que não tem o direito de ser professor de nada, nem de escola primária. Faça isso uma vez, o cara vai se esconder embaixo da mesa. Eu sei como é essa gente, porra. Por isso eu não tive aquele debate com o João Pedro Stedley, que não era um professor universitário, era um líder de massas no Rio Grande do Sul. E ele saiu assim, se eu soubesse que ia ser maltratado desse jeito, não teria vindo. Eu fico com vergonha por ele, porra. Quem é essa gente? Ele precisa se juntar em 1000 para discutir com um. Quando foi um negócio meu Quartinho de Moraes, eu digo, será que o Quartinho de Moraes não é homem suficiente para me enfrentar? Não é, ele precisa de 5.000 para ajudar ele, meu Deus do céu. Para formar uma bola nesse esculhão tem que somar 5.000. Não tem bola, porra. E eles são fortes só porque eles se ajuntam, é sempre assim. Agora pode vir 1000, pode vir 5.000, vocês vão ser desmoralizados do mesmo jeito. Agora, se o aluninho, vamos dizer, se inibe, porque tem gente que até sabe, até estudou, até leu todos os meus artigos, está sabendo tudo, mas se inibe, ele vai me prejudicar na carreira, etc, etc. E isso, quando você puxa saco no sujeito, você está dando poder para ele, um poder que ele não tinha antes. Quer dizer, é a covardia, a omissão e às vezes a preguiça dos alunos que cria a autoridade desses caras.
Não deixe isso acontecer, não deixe esse cara levantar a cabeça, não. Então, outra coisa, o negócio do deturpar o Marx. Se você estudar a história, o começo da história do nazifascismo, você vai ver que ali tem um bando de cara idealista. Que depois, quando viram a merda, né, ficaram decepcionados. O Hermann Rauschning é um deles, que saiu correndo para a Inglaterra e denunciou o que estava acontecendo lá. Outros também se decepcionaram. O Louis Ferdinand Céline, o grande romancista. Né? Ué, então quer dizer, será que o argumento do deturparam também não vale para o nazismo? Será que essa desculpa também não serve para o Hitler? Se serve para vocês, deve servir para o Hitler também. Então essa história de que, olha, outra coisa, se a sua ideologia pode ser deturpada, né? Olha, na Rússia, na China, na Hungria, na Polônia, né? Na Indonésia, no Vietnã, ela foi deturpada durante um século em todo o mundo e você ainda quer que eu acredite nela? Como é possível? Que fraqueza não teria essa ideologia para poder ser tão universalmente deturpada? Né? Também, eles dizem, é verdade, o comunismo matou muita gente, mas o capitalismo também matou. Matou o caralho! Esse equivalentismo foi lançado pelo tal do Livro Negro do Capitalismo, que é uma paródia ridícula. Onde assim, o comunismo matou 100 milhões, então nós temos que arrumar 100 milhões de mortos do capitalismo. Então o que a gente faz? A gente pega, por exemplo, todas as vítimas da Segunda Guerra, de todos os lados, e debita tudo na conta do capitalismo. A gente pega todas as vítimas da Guerra Civil Espanhola e diz que foi o capitalismo que matou todas. Bom, assim é fácil chegar nos 100 milhões. Mas claro que é uma empulhação. Os autores desse livro deviam estar na cadeia. E o editor, o seu Emir Sader, também. Porque isso aí é empulhação, isso é estelionato, porra. Quer dizer, por que o estelionato cometido para tirar vantagem financeira é punido e aquele que é cometido para tirar vantagem política não é? Então vocês têm que começar a pensar recursos que vocês têm, recursos legais, tá certo? Para obrigar esses caras a agir de maneira honesta, já que eles não têm consciência própria. Então seja você a consciência deles. Fala, tu trata de se comportar, senão eu vou atrás de você. Então, olha, nesses negócios, gente, a ignorância medra e abunda, tá entendendo? Gente que nunca estudou merda nenhuma. Por exemplo, a pessoa fala, o que eu vou responder ao professor comunista? Eu digo, olha aqui, na minha biblioteca tem 1000 livros sobre o comunismo. Contei a semana, mais de 1000. Foi o que sobrou. Depois de eu vender muitos livros das minhas viagens, mudanças, só tem 1000 aqui. E desses 1000, eu li pelo menos uns 600 e os outros uso como consulta. Então, eu estou estudando o negócio para não falar levianamente. Você ver, nós temos aí um seguinte problema. Essa cultura ou subcultura marxista é imensa, imensa. Os caras publicam um livro atrás do outro, eles dominam a universidade, publicam milhões de teses todo ano. Então isso quer dizer, dá para o sujeito passar a sua vida dentro da subcultura marxista e não saber nada fora dela. É perfeitamente possível. Aliás, é até difícil você sair dela, porque uma vez você pegou o filão, você lê um autor marxista e outro, e fica dentro daquilo, naquela espécie de autopersuasão hipnótica. Eu me lembro que eu fiquei 8 anos estudando marxismo. Um dia caiu na minha mão o livro do José Ortega y Gasset, La Rebelión de la Massa. E o autor era flagrantemente anticomunista e eu li aquilo e perguntava assim, meu Deus, como é possível um anticomunista ser tão inteligente? Porque eu acreditava que os marxistas tinham o monopólio da inteligência. Por que eu acreditava isso? Porque eu só lia livro marxista. E eles me pareciam o suprassumo da inteligência. Daí, eu falei, peraí, é melhor ler outras coisas. Daí comecei, né? Eu procurei outros autores conservadores, liberais, etc. E li até mais disso do que tinha lido o marxismo. Daí eu vi a miséria intelectual marxista, que é uma espécie de autofagia. Eles se comem uns aos outros, aquilo é uma suruba intelectual permanente, está entendendo? É troca de casais de intelectual. É só isso. E quando você sai daquele universo e procura ver a coisa um pouquinho mais ampla, diz, meu Deus do céu! Esses marxistas são intelectualmente uns micos, eles não são nada. Isso aqui é nada. Né? Se você, eu imagino, por exemplo, você pegar, sei lá, Hobsbawm. Pegamos o Hobsbawm, né? E falamos, agora Hobsbawm, eu vou montar aqui uma discussão entre você e um cara qualquer anti-marxista, um cara da escola tradicionalista, supondo o Titus Burckhardt. Né? Ora, eu vi a discussão entre um tradicionalista, que é o Rama Coomaraswamy, e o padre Gutierrez, homem da Teologia da Libertação. Vi isso no Peru.
Meu Deus, o padre Gutierrez saiu dali que não sobrava pedra sobre pedra. Ele estava lá carregando os seus órgãos. Aqui ele carregava uma bola do saco, ali o estômago. Né? Todo desfeito em trapos, porra. Foi uma humilhação. Né? Agora, por isso que eles fogem ao confronto e querem tapar a boca dos caras, porra. Eles não aguentam discussão. Você pega essa intelectualidade marxista inteira, essa putada toda da Rússia, pode discutir comigo. Traga 100 intelectuais marxistas. 100! É? Eu discuto com 100 ao mesmo tempo e vou humilhá-los. Por quê? Porque eles não sabem nada. Porque eles só consomem o que eles mesmos escrevem. E como a bibliografia marxista é enorme, você imagina, por exemplo, só o que foi publicado pela União Soviética, a editora estatal soviética. Né? Foi a maior editora do mundo de todos os tempos, sem contar aquilo que as edições que ela financiava fora da União Soviética, com outras marcas, que você não sabe que é editora da KGB. Então, mas tem muitas editoras, Edition de Minuit na França e outra, que é pura KGB, porra. Então, editorialmente não há como competir com eles. E os intelectuais marxistas só vivem disso. Eles não aguentam ler uma coisa. A prova da ignorância é o tal do dicionário crítico do pensamento da direita, onde tinha apenas 6 autores de direita. Tá certo? E os principais eles nunca tinham lido. Eles nunca tinham ouvido falar nem do Russell Kirk, meu Deus do céu. Do Roger Scruton, nada. Os principais, eles ignoram. E eram 140 professores universitários. Então, ali, dá para traçar aquilo que eu chamo de horizonte de consciência da esquerda universitária nacional. O horizonte de consciência é o limite entre o que o cara enxerga e o que ele não enxerga. Então, eles se metiam a falar do pensamento conservador sem saber nada a respeito. E essa ignorância lhes é favorável, porque eles passam essa visão aos aluninhos. Os aluninhos acreditam que realmente nada existe fora daquilo. Então, eles são todos o Caio Blinder. Né? Tudo blinder, tudo para botar a venda nos olhos, impedir que a pessoa enxergue. E eles mesmos são vítimas disso. Você pega esse Vladimir Safatli, ele é uma pobre vítima de si mesmo, coitado. Né? Como eu disse, o imbecil coletivo é uma coletividade de pessoas de inteligência normal ou até menos superior, que se reúne com a finalidade de imbecilizar-se umas das outras. E tem nisso um sucesso espetacular, porque eles ficam burros mesmo. Você vê a Marlene Chauí, na juventude era uma moça de muito talento, além de ser muito bonita na época, agora embagulhou, mas era bonita. Né? Ela ficou ofendidíssima, porque a mulher chamou ela de velha feia. Eu digo, para mim, se me chamar de velho feio, eu digo, você tem toda a razão, você pensa que eu sou quem? Né? O deus Apolo, porra. Mas ela ficou ofendidíssima. Agora, no começo ela não apenas bonita, mas era uma mulher de talento. Só que prostituiu tudo e hoje só fala besteira, fala cada coisa que você fica com dó. Agora, só fato, ele não esperou nem para envelhecer, para ficar gaga. Ele já veio do bercinho. Né? Então, aqui, vejam lá no meu Facebook essa discussão. Quem lançou o negócio foi um rapaz chamado Felipe Amaral. Procura lá o verbete Felipe Amaral, tem uns 40 comentários a respeito, e eu fiz várias intervenções ali, né, contando, por exemplo, todos esses siqueiros que são vítimas de professores marxistas. Eu nunca fui. Nenhum professor marxista jamais me oprimiu. Por quê? Eu tomei a providência prudentíssima de fugir da escola. Primeira coisa. Segundo, eu fui estudar marxismo porque eu mesmo quis, porque eu mesmo era um idiota. Ninguém me idiotizou. Eu se idiotizei a mim mesmo. Tá certo? Lendo, então, Georg Lukács, né, Theodor Adorno, né, o Louis Althusser, o Regis Debrecht, tudo aquilo maravilhoso durante algum tempo. Aos poucos eu comecei a ver que era furado, e foi o livro do Ortega y Gasset que me abriu definitivamente os olhos. Falar, existe vida inteligente fora do marxismo, deixa eu ver o que é. Quando eu fui ver o que é, meu filho, foi um arraso. Né? Então, você imagina, por exemplo, um economista marxista discutindo com Ludwig von Mises. Você sabe o que eles fizeram com Ludwig von Mises? O escritório do Ludwig von Mises ficava na parte oriental de Berlim. Quando os russos ocuparam, aconteceu que o escritório dele caiu na área russa. Eles pegaram todos os papéis do Instituto von Mises e foram estudar em segredo. Sumiram com os papéis e ficaram lá estudando. Por quê? Porque ele tinha demonstrado que a economia totalmente estatizada era impossível. E eles fizeram as contas e falaram, caralho, não é que o homem tem razão, e agora o que a gente faz?
Daí foram lá maquiando o comunismo, né? E hoje em dia todo comunista diz, nós respeitamos muito a iniciativa privada. Sim, é claro, na China tem iniciativa privada. Né? Tudo até país comunista tem iniciativa privada hoje. Por quê? Porque eles fizeram as contas e viram que não dava. Só que em vez de dizer, nós estamos totalmente errados, dizem, não, agora nós vamos maquiar. Né? Nós vamos aqui conservar um pedaço de capitalismo, e quando dá errado nós dizemos que é capitalismo, e quando der certo nós dizemos que é socialismo. É exatamente o que eles fazem. Aliás, é até difícil você sair dela, porque uma vez você pegou o filão, você lê um autor marxista e outro, e fica dentro daquilo, naquela espécie de autopersuasão hipnótica. Eu me lembro que eu fiquei 8 anos estudando marxismo. Um dia caiu na minha mão o livro do José Ortega y Gasset, La Rebelión de la Masa. Né? E o autor era flagrantemente anticomunista, e eu li aquilo e perguntava assim, meu Deus, como é possível um anticomunista ser tão inteligente? Porque eu acreditava que os marxistas tinham o monopólio da inteligência. Por que eu acreditava isso? Porque eu só lia livro marxista. E eles me pareciam o suprassumo da inteligência. Daí, eu falei, peraí, é melhor ler outras coisas. Daí comecei, né? Eu procurei outros autores conservadores, liberais, etc. E li até mais disso do que tinha lido o marxismo. Daí eu vi a miséria intelectual marxista, que é uma espécie de autofagia. Né? Eles se comem uns aos outros, aquilo é uma suruba intelectual permanente, está entendendo? É troca de casais intelectual. É só isso. E quando você sai daquele universo e procura ver a coisa um pouquinho mais ampla, diz, meu Deus do céu, esses marxistas são intelectualmente uns micos, eles não são nada. Isso aqui é nada. Né? Se você, eu imagino, por exemplo, você pegar, sei lá, Hobsbawm, pegamos o Hobsbawm, né? Agora, Hobsbawm, eu vou montar aqui uma discussão entre você e um cara qualquer antimarxista, um cara da escola tradicionalista, sobre o Titus Burckhardt. Né? Ora, eu vi a discussão entre um tradicionalista, que é o Rama Coomaraswamy, e o padre Gutierrez, homem da Teologia da Libertação. Vi isso no Peru. Meu Deus, o padre Gutierrez saiu dali que não sobrava pedra sobre pedra. Ele estava lá carregando seus órgãos, aqui ele carregava uma bola do saco, ali o estômago, né? Todo desfeito em trapos, porra. Foi uma humilhação. Né? Agora, por isso que eles fogem ao confronto e querem tapar a boca dos caras, porra. Eles não aguentam discussão. Você pega essa intelectualidade marxista inteira, essa putada toda da Rússia, pode discutir comigo. Traga 100 intelectuais marxistas. 100! É? Eu discuto com 100 ao mesmo tempo e vou humilhá-los. Por quê? Porque eles não sabem nada. Porque eles só consomem o que eles mesmos escrevem. E como a bibliografia marxista é enorme, você imagina, por exemplo, só o que foi publicado pela União Soviética, a editora estatal soviética. Né? Foi a maior editora do mundo de todos os tempos, sem contar aquilo que as edições que ela financiava fora da União Soviética, com outras marcas, que você não sabe que é editora da KGB. Então, mas tem muitas editoras, Edition de Minuit na França e outra, que é pura KGB, porra. Então, editorialmente não há como competir com eles. E os intelectuais ficar em público e dizer, professor, o senhor não sabe nada a respeito. Nada! Tem que dizer isso na cara. Faça isso uma vez, e sabe o que o professor vai fazer? Ele vai te dar 10 até o fim do curso, só de medo de você repetir a dose. Eu sei isso por experiência. Tem alunos meus que já fizeram, funcionou pra caramba. Tiveram uma carreira universitária brilhante. Todo mundo, não, aí vem o cara que lê os livros, vamos dar 10 para ele. É assim mesmo. Porque esses caras são charlatães, e como todo charlatão, ele não tem segurança interior, não tem fundamento interior. São os caras ocos. E como tá, são covardes. Você vai eles saem correndo. Agora, se você se intimida perante a autoridade do professor e quer ter uma discussão educada, aí ele vai pisar em você e vai acabar com você. Você vê, o Carlos Ramalhete não foi educado, foi educadíssimo no artigo dele, coisa que eu nunca sou. Então, faça objeção educada e você está lascado, meu filho. Você tem que entrar com esse sujeito de pé na cara. Não é fazer insulto leviano. Não. Você tem que demonstrar por A mais B que o sujeito é um charlatão, vigarista, ignorante e que não tem o direito de ser professor de nada, nem de escola primária.
Faça isso uma vez, o cara vai se esconder embaixo da mesa. Eu sei como é essa gente, porra. Por isso eu não tive aquele debate com o João Pedro Stedley, que não era um professor universitário, era um líder de massas no Rio Grande do Sul. E ele saiu assim, ai, se eu soubesse que ia ser maltratado desse jeito, não teria vindo. Pô, eu fico com vergonha por ele, porra. Hã? Quem é essa gente? Ele precisa se juntar em 1000 para discutir com um. Quando foi um negócio meu quartinho de Moraes, eu digo, será que o quartinho de Moraes não é homem suficiente para me enfrentar? Não, não é. Ele precisa de 5.000 para ajudar ele, meu Deus do céu. Para formar uma bola nesse esculhão tem que somar 5.000. Não tem bola, porra. E eles são fortes só porque eles se ajuntam. É sempre assim. Agora, pode vir 1.000, pode vir 5.000, vocês vão ser desmoralizados do mesmo jeito. Agora, se o aluninho, vamos dizer, se inibe, porque tem gente que até sabe, até estudou, até leu todos os meus artigos, está sabendo tudo, mas se inibe, ele vai me prejudicar na carreira, etc, etc. E isso, quando você puxa saco no sujeito, você está dando poder para ele, um poder que ele não tinha antes. Quer dizer, é a covardia, a omissão e às vezes a preguiça dos alunos que cria a autoridade desses caras. Não deixem isso acontecer, não deixem esses caras levantar a cabeça, não. Então, outra coisa, o negócio do deturpar o Marx. Se você estudar a história, o começo da história do nazifascismo, você vai ver que ali tem um bando de cara idealista. Que depois, quando viram a merda, né, ficaram decepcionados. O Hermann Rauschning é um deles, que saiu correndo para a Inglaterra e denunciou o que estava acontecendo lá. Outros também se decepcionaram. O Louis Ferdinand Céline, o grande romancista. Né? Ué, então quer dizer, será que o argumento do deturparam também não vale para o nazismo? Será que essa desculpa também não serve para o Hitler? Se serve para vocês, deve servir para o Hitler também. Então essa história aqui, olha, outra coisa. Se a sua ideologia pode ser deturpada, né? Olha, na Rússia, na China, na Hungria, na Polônia, né? Na Indonésia, no Vietnã, pô, ela foi deturpada durante um século em todo o mundo e você ainda quer que eu acredite nela? Como é possível? Que fraqueza não teria essa ideologia para poder ser tão universalmente deturpada? Né? Também, eles dizem, é verdade, o comunismo matou muita gente, mas o capitalismo também matou. Matou o caralho! Esse equivalentismo foi lançado pelo tal do Livro Negro do Capitalismo, que é uma paródia ridícula. Onde assim, o comunismo matou 100 milhões, então nós temos que arrumar 100 milhões de mortos do capitalismo. Então o que a gente faz? A gente pega, por exemplo, todas as vítimas da Segunda Guerra, de todos os lados, e debita tudo na conta do capitalismo. A gente pega todas as vítimas da Guerra Civil Espanhola e diz que foi o capitalismo que matou todas. Bom, assim é fácil chegar nos 100 milhões. Mas claro que é uma empulhação. Os autores desse livro deviam estar na cadeia. E o editor, seu Emir Sader, também. Porque isso aí é empulhação, isso é estelionato, porra. Quer dizer, por que o estelionato cometido para tirar vantagem financeira é punido e aquele que é cometido para tirar vantagem política não é? Então vocês têm que começar a pensar recursos que vocês têm, recursos legais, tá certo? Para obrigar esses caras a agir de maneira honesta, já que eles não têm consciência própria, então seja você a consciência deles. Falou, tu trata de se comportar, senão eu vou atrás de você. Então, olha, nesses negócios, gente, a ignorância medra e abunda, tá entendendo? Gente que nunca estudou merda nenhuma. Por exemplo, a pessoa fala, por que eu vou responder ao professor comunista? Eu digo, olha aqui, na minha biblioteca tem 1000 livros sobre o comunismo. Contei a semana, mais de 1000. Foi o que sobrou. Depois de eu vender muitos livros das minhas diárias, mudanças, só tem 1000 aqui. E desses 1000, eu li pelo menos uns 600 e os outros uso como consulta. Então, eu estou estudando o negócio para não falar levianamente. Nós temos aí um seguinte problema. Essa cultura ou subcultura marxista é imensa, imensa. Os caras publicam um livro atrás do outro, eles dominam a universidade, publicam milhões de teses todo ano. Então isso quer dizer, dá para o sujeito passar a sua vida dentro da subcultura marxista e não saber nada fora dela. É perfeitamente possível. Os marxistas só vivem disso. Eles não aguentam ler uma coisa. A prova da ignorância é o tal do dicionário crítico do pensamento da direita, onde tinha apenas 6 autores de direita. E os principais eles nunca tinham lido. Eles nunca tinham ouvido falar nem do Russell Kirk, meu Deus do céu. Do Roger Scruton, nada. Os principais, eles eram 140 professores universitários.
Então, ali, dá para traçar aquilo que eu chamo horizonte de consciência da esquerda universitária nacional. O horizonte de consciência é o limite entre o que o cara enxerga e o que ele não enxerga. Então, ele se metia a falar do pensamento conservador sem saber nada a respeito. E essa ignorância lhes é favorável, porque eles passam essa visão aos aluninhos, os aluninhos acreditam que realmente nada existe fora daquilo. Então, eles são todos o Caio Blinder, né? Tudo blinder, tudo para botar a venda nos olhos, impedir que a pessoa enxergue. E eles mesmo são vítimas disso. Você pega esse Vladimir Safatli, ele é uma pobre vítima de si mesmo, coitado. Né? Como eu disse, o imbecil coletivo é uma coletividade de pessoas de inteligência normal, ou até mesmo superior, que se reúne com a finalidade de imbecilizar-se umas das outras. E tem nisso um sucesso espetacular, porque eles ficam burros mesmo. Você vê a Marlene Chauí, na juventude era uma moça de muito talento, além de ser muito bonita na época, agora embagulhou, mas era bonita. Né? Ela ficou, né, ofendidíssima, porque a mulher chamou ela de velha feia. Eu digo, para mim, se me chamar de velho feio, eu digo, você tem toda a razão, você pensa que eu sou quem? Né? O deus Apolo, porra. Mas ela ficou ofendidíssima. Agora, no começo ela não apenas bonita, mas era uma mulher de talento. Só que prostituiu tudo e hoje só fala besteira, fala cada coisa que você fica com dó. Agora, o Safatli não esperou nem para envelhecer para ficar gaga, ele já veio do bercinho. Tá? Então, aqui, vejam lá no meu Facebook essa discussão. Quem lançou o negócio foi um rapaz chamado Felipe Amaral. Procura lá o verbete Felipe Amaral, tem uns 40 comentários a respeito, e eu fiz várias intervenções ali, né, contando, por exemplo, ó, todos eles se queixam que são vítimas de professores marxistas. Eu nunca fui. Nenhum professor marxista jamais me oprimiu. Por quê? Eu tomei a providência prudentíssima de fugir da escola, primeira coisa. Segundo, eu fui estudar marxismo porque eu mesmo quis, porque eu mesmo era um idiota. Ninguém me idiotizou. Eu se idiotizei a mim mesmo. Tá certo? Lendo, então, Georg Lukács, né, Theodor Adorno, né, o Louis Althusser, o Regis Debray, tudo aquilo maravilhoso durante algum tempo. Aos poucos eu comecei a ver que era furado e esses dias surgiu ali no meu Facebook uma discussão muito interessante. Alguém escreveu o seguinte, quer ver? Hoje o professor de Sociologia deu aula inicial sobre Marx. Parecia que ele estava falando do Batman. É um filósofo, economista, estudioso, autoridade, brilhante e mais a meia hora de títulos. Falou do marxismo como se fosse a maior ideologia jamais desenvolvida e terminou com a velha máxima do deturparam Marx. Então, bom, são centenas de pessoas que me escrevem essa coisa. Porém, e perguntam, o que eu devo fazer? Eu digo, escuta, faz 20 anos que eu estou escrevendo artigos, dando a vocês todos os elementos para desmascarar esse tipo de professor. Você vai lá no meu site, www.olavedecarvalho.org, e simplesmente clica a palavra Marx no aparelho de busca. Você vai ver um montão de coisa que apareceu. Você lê tudo isso, meu filho, você vai estar 1000 vezes mais equipado. Só de você ler esses meus artigos, você vai estar muito mais equipado do que esses professorzinhos de merda, tá entendendo? E eu considero assim que é obrigação do estudante sério desmascarar essas pessoas em público. Não é assim divergir respeitosamente. Né? Quando, por exemplo, o cara fala o negócio do eles deturparam o pensamento de Marx. Eu digo, professor, o senhor sabe quantos já disseram isso antes do senhor? Olha, Stalin subiu ao poder dizendo isso. Que o Trotsky estava deturpando Marx, e que ele é que tinha o marxismo verdadeiro. Daí pegou, fez um marxismo muito pior do que o do Trotsky. Daí veio, né, o Mao Tse-tung e disse, não, esses caras são todos revisionistas, eles deturparam Marx, nós é que vamos fazer o marxismo verdadeiro. E daí, como na União Soviética eles tinham matado 40 milhões de pessoas, ele matou 70. Né? Então, cada vez que o sujeito diz deturparam Marx, eu digo, opa, o negócio é para ficar com medo. Agora, só que esse idiota do professor não sabe disso. Ele pensa, quando ele diz deturparam Marx, as pessoas vão entender assim que toda esta violência foi uma deturpação, que Marx, na verdade, é um anjo de caridade. Então, sabe o que você faz, ô
Mineiro. Você pega aqueles trechos que eu mesmo citei, você procura no meu site, em que Karl Marx diz abertamente que para o advento do socialismo será preciso exterminar povos e nações inteiras. Ele diz isso com todas as letras. Então você vai lá e esfrega na cara dele, olha aqui, quem que deturpou? Os caras mataram toda essa gente, ele está fazendo exatamente o que Marx mandou fazer, e você tem que mostrar isso.